encarnado em missão de salvamento no umbral. Todo mundo está apto para ver os espíritos. No sono sim, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários, na vigília é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos, por isso, as condições não são sempre as mesmas. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Criação do canal Espiritismo e Ciência. Outro caso interessante que corre em paralelo ou mesmo como decorrência das sessões de desobsessão, são as constantes atividades isoladas ou grupais dos envolvidos nessas atividades mediúnicas. O caso seguinte foi um dos mais marcantes para o envolvido, pois o grau de lucidez na vida espiritual era suficiente para dar-lhe a certeza dos fatos e mesmo de detalhes que pôde reter após o ingresso no corpo carnal, momento no qual quase todas as lembranças das atividades extrafísicas se atenuam ou, mais comumente, se apagam, deixando apenas vagas impressões. Descia uma ladeira não muito íngreme, em região desértica e muito escura. Sabia-se acompanhado de alguém não visto mas percebido. Sabe-se que são os benfeitores espirituais sempre presentes, mesmo que invisíveis à pessoa em desdobramento. Ao final de uma longa caminhada aproximou-se de uma multidão que agitava-se e gritava enquanto esperava a fala de alguém, olhando na direção de um pavilhão provido um palanque em frente. Cautelosamente misturou-se às pessoas até atravessar para o lado oposto, fortemente intuído a proceder dessa forma. Era o momento aguardado, um discurso seria proferido por alguém importante no local. Centenas de pessoas se acotovelavam, vestidas de forma desigual denotando origens diferentes. Já do outro lado da multidão, caminhou até determinado local onde se encontrava uma jovem de aparência assustada e também aguardando o pronunciamento. Ao aproximar-se, notou que ela voltou-se e passou a olhá-lo de modo significativo. Foi rapidamente informada que deveria sair dali, deixar aquele lugar o quanto antes e que para isso estava sendo abordada. No estado de insegurança que experimentava e incerta quanto aos próximos acontecimentos, acenou que sim com a cabeça, passando a caminhar lentamente ao lado do inesperado companheiro. Nesse momento, vários membros daquela assembleia começaram a olhá-los de forma estranha e um tanto ameaçadora. O líder ou palestrante já se encaminhava para a tribuna quando foi dado o alarme. Os dois saíram às pressas do local, sob forte impulso de que se apressassem até determinado ponto. O socorro foi bem sucedido e a jovem encaminhada a ambientes mais condizentes com sua situação. Desse episódio foi possível retirar uma preciosa lição. Nem sempre há um encaminhamento automático para esferas de vida melhores. Muita coisa depende das condições do desencarnado. Ele pode ficar vagando no ambiente, sem entender de pronto o que lhe ocorreu, o que, aliás, é comum, sair do local sonambulizado e vaguear pelas imediações, retornar para o ambiente doméstico, etc., ou ainda ser abordado por algum desencarnado com quem tem ou teve algum tipo de relacionamento e segui-lo para locais desconhecidos. Para além dessa fronteira vibratória que chamamos morte, muita coisa pode acontecer. A maioria delas em consequência do tipo de vida que levamos enquanto na Terra, ainda encarnados, do tipo de relacionamentos que estabelecemos, de nossos hábitos, tendências e costumes.
Nossa psicosfera determinará onde estagiaremos após a desencarnação, mas não de imediato, pois até que nosso íntimo atinja um mínimo de equilíbrio, essa perturbação vibratória que nos toma quase que por completo, pode nos conduzir para situações inesperadas apesar de provisórias, ou para locais que nos são estranhos, onde ficaremos por um pouco, até que um novo ajuste à vida espiritual seja estabelecido.